e que também escapasse às leituras essencialistas, aos estereótipos construídos pela biblioteca colonial, ou ainda àqueles que parecem ter constituído temas canónicos quase obrigatórios quando se pensa em África. O caso dos reinos é um caso bem conhecido, mas, de alguma forma, a história da escravatura também. E a história da escravatura, por mais importante que seja, não se confunde com a história da África, porque uma não se esgota na outra, nem a história da escravatura começa em África. Foi assim que cheguei à conclusão que deveria retomar aqui a questão da história da escrita em Angola, numa perspectiva da história dos saberes, para pensar a relação com a discussão acerca das fontes e dos arquivos disponíveis para a construção da história da África. Este tema, aliás, atravessou uma boa parte das comunicações e dos debates desenvolvidos ao longo destes 3 dias de trabalho e, por isso, talvez tenha alguma utilidade retomar aqui essa discussão, centrar a discussão sobre fontes e arquivos numa intervenção final como é a minha. O que eu aqui vos trago hoje baseia-se, em parte, num projeto que tenho vindo a desenvolver desde 1997 sobre as práticas da escrita em Angola e que tem como objetivo o estudo e edição crítica dos arquivos de Estado que os chefes Ndembo do grupo de Mabundo, do norte de Angola, constituíram e guardaram nas suas banzas, em certos casos, desde o século XVII ao século XX. Numa primeira fase deste projeto, eu trabalhei com a minha amiga e colega Ana Paula Tavares, com quem publiquei em 2002 o volume primeiro dos Africa Monumenta, os documentos dos africanos. E desde essa data continuei o projeto, agora sozinha, e preparei o segundo volume, que deve sair, espero eu, no ano que vem. Ao longo destes anos, fui-me interessando pelo desenvolvimento dos debates que se têm desencadeado acerca das fontes para a história da África, acerca da história da escrita em África, ou ainda acerca da escrita em si mesma, quer como objeto da antropologia, quer como objeto da história. Assim, o que eu me proponho aqui fazer hoje é falar-vos sobre os arquivos destas chefias Ndembo, procurando associar os debates em curso e mostrar em que medida estes arquivos nos permitem aceder às vozes dos africanos sem a intermediação do narrador colonial. Para que este exercício fique claro, e antes de entrar numa abordagem de tipo mais empírico, permito-me evocar aqui 2 debates que inspiraram a minha reflexão e que se refletem na maneira como desenvolvi este caso. E penso que são debates que interessam a todos. O primeiro tem a ver com a questão, ou com aquilo a que eu chamarei, o lugar do arquivo do contacto e da tradição oral. Como todos sabem, no contexto das independências dos países africanos durante as décadas de 50 e 60 do século XX, a história da África emerge como um novo campo de investigação histórica, autonomizando-se, por vezes a duras penas, do peso da interpretação da antropologia e das narrativas dos administradores e missionários coloniais. Em 1960, o primeiro número do Journal of African History publicava 2 arquivos fundadores, mesmo seminais, diria eu, para a reflexão sobre as fontes para a construção da história da África. Um de Philip Curtin, que se intitulava In Search of an Archive, a Reconnaissance, e onde ele se interrogava sobre as fontes para fazer a história das sociedades africanas, afinal, que arquivos existiam nas novas nações africanas, que arquivos tinham sido deixados pelas potências coloniais, uma vez que os povos que compunham estas novas nações não tinham, ao que se soubesse, constituído os seus próprios arquivos. No mesmo número do Journal of African History, neste primeiro número, Ian Vansina publicava o artigo Oral Tradition, a que se sucedeu logo no ano seguinte o livro De la Tradition Orale, desencadeando com este trabalho uma reflexão de 3 décadas, levada a cabo em múltiplas instituições académicas, acerca da maneira como o passado africano podia ser recuperado a partir das vozes africanas e, nomeadamente, daquilo que contavam os especialistas da transmissão.
As discussões que desde essa altura se produziram sobre o valor da tradição oral são riquíssimas, como sabem, e não é aqui a altura para as evocar em pormenor. Importa, talvez, referir que 24 anos depois da publicação do livro De la Tradition Orale, Vancina reviu a sua reflexão e publicou em 1985 um outro livro, agora chamado Oral Tradition as History, onde colocou em primeiro plano o facto de a tradição oral ser, acima de tudo, um discurso histórico sucessivamente atualizado pelas novas cadeias de transmissão. Mostrava assim como existiam formas de consciência histórica específicas destas sociedades e que ao discurso histórico não corresponde um único género, o género consagrado pelo Ocidente. A história exprime-se através de diferentes géneros e, afinal, o mito é também discurso histórico. Aliás, como viriam de mais tarde a fazer os autores dos Subaltern Studies, quando falaram de texturas do discurso histórico num trabalho sobre tradição oral no Tamil, no sul da Índia, tradicionalmente considerada como uma zona sem escrita. Eu diria então que desde os anos 60, e correndo aqui o risco de generalizar, e não vou entrar aqui na descrição do que foi a história ou da historiografia da África até aos dias de hoje, eu diria que desde essa altura os historiadores que se interessaram pela África e que não tinham acesso a fontes orais, mas que queriam perceber mais do que a colonização o que se passava nas sociedades africanas e perceber como pensavam os africanos, os vários africanos, desde essa altura, dizia eu, os historiadores tentaram por todos os meios desembaraçar-se, livrar-se literalmente do arquivo do contacto. Chamo aqui arquivo do contacto às fontes produzidas em contexto colonial por autores oriundos das sociedades europeias, fossem eles administradores, comerciantes, missionários, viajantes, etc. Aquilo a que, afinal, Valentin Mudimbe chamaria biblioteca colonial. Os historiadores queriam, portanto, encontrar a todo o custo e pela crítica das fontes, atrás da narrativa colonial, as diferentes narrativas africanas, as vozes africanas e, afinal de contas, penso que muitas das comunicações apresentadas neste congresso também tentaram fazer isto, ir além de uma leitura literal, superficial, das fontes deixadas pelos atores coloniais. Em toda esta discussão, exceção feita para a África islamizada, as sociedades da África subsaariana apareciam globalmente consideradas como sociedades ágrafas, afastadas das implicações da cultura escrita. Porém, ao longo dos últimos anos, novas pistas vieram pôr em causa esta ideia e recolocar a escrita na agenda dos estudos africanos. O primeiro momento de ruptura desse dogma, a ausência de uma cultura escrita na África subsaariana, tem a ver com a prova da existência de sistemas gráficos não alfabéticos que teriam constituído verdadeiras tradições escritas em África. Numa perspectiva afrocentrista, situa-se a descoberta de formas de escrita autenticamente africanas, as tais escritas inventadas. Mas mais recentemente, a partir de 2000, está todo um trabalho, nomeadamente o de Karen Barber e outros, que tentam mostrar de que maneira existem outras escritas, outros arquivos em África. Barber, no seu livro Africa's Hidden Histories, as histórias escondidas da África, revela a existência de bibliotecas ou arquivos pessoais constituídos a nível individual ou ainda de diários íntimos de cuja existência não se suspeitava, mas que foram e são ainda hoje ciosamente conservados pelos seus guardadores ou arquivistas. Verdadeiros tesouros conservados no espaço estrito da privacidade. A sua abordagem aproxima-se da noção de écriture ordinaire, escritas do cotidiano, proposta por Daniel Fabre, escritas que não são necessariamente produzidas por indivíduos com um nível de educação muito elevado, mas por indivíduos comuns que usam a escrita e a inscrevem no seu cotidiano para a construção da sua própria subjetividade. Paralelamente a este movimento, autores como Louise White desenvolveram toda uma reflexão sobre as vozes africanas e é
desta autora que eu retiro em parte ou cito o meu título, e a maneira como elas podem ser ouvidas nas fontes coloniais. O seu livro Speaking with Vampires, Falando com Vampiros, sobre o rumor nas sociedades mineiras do Tanganica, recoloca a questão das fontes coloniais e interroga-se sobre uma nova metodologia para as pensar e as desconstruir para chegar, então, às narrativas africanas. É o caso, é o que ela faz quando retoma o rumor citado nas fontes, nos escritos dos administradores, no sentido de perceber como é que os africanos contam, através destas histórias de vampiros, a relação com os brancos, com os colonizadores. Bem, tudo isto que eu acabo de citar, muito rapidamente, para vos dizer que a reflexão sobre as fontes para a história da África se tem multiplicado, enriquecido e centrado, então, nas tais vozes africanas. E que neste longo percurso de 50 anos ou mais, as fontes escritas africanas encontram o seu lugar na história da África e na agenda das reconstruções africanistas. O segundo debate que eu gostaria aqui de citar e que tem a ver com a minha investigação e também indiretamente com a África, tem a ver com a questão das implicações da introdução da cultura escrita em sociedades que não conhecem a escrita. Evidentemente que eu estou aqui a falar de dois grandes modelos. O primeiro, que é proposto por Jacques Goody, a que enfim, alguns chamam modelo autónomo, e o modelo a que outros chamam ideológico, proposto por Brian Street e por todo o movimento dos New Literacy Studies, ou seja, os novos estudos das literacias. Enfim, não sei se no Brasil usam esta expressão, literacia, em França é bastante criticado. Bom, de qualquer maneira, o que eu quero dizer com isto é que o primeiro modelo, o modelo de Jacques Goody, pode ser bem sintetizado na noção de razão gráfica que ele desenvolveu no livro A Domesticação do Pensamento Selvagem. Ele reconhece à escrita um lugar na África, graças aos seus estudos no Ghana, mas define a escrita, acima de tudo, como uma tecnologia de transmissão, uma tecnologia do intelecto que, ao modificar as maneiras de pensar, as capacidades cognitivas, teria os mesmos efeitos em todas as sociedades onde tivesse sido introduzida. O exemplo paradigmático da razão gráfica é, então, a lista. A primeira forma da escrita é a lista, que permite a espacialização do pensamento no papel, proporcionando o confronto de textos diferentes e a identificação dos erros e das contradições. Mais do que isso, a escrita leva ao desenvolvimento de um espírito crítico e fornece os utensílios para uma ação de reflexão. Existiriam, assim, maneiras de pensar específicas da escrita que não existiriam no domínio das sociedades da oralidade. Em suma, Goody não só remete a escrita para a categoria de tecnologia neutra, com efeitos iguais em todas as sociedades, como declara que há uma separação clara entre o mundo da oralidade e o mundo letrado. E em toda a sua análise, apesar das críticas que lhe foram feitas e das obras que ele foi sucessivamente publicando, ele não consegue encontrar formas de interpenetração entre estes dois mundos, da oralidade e da escrita. O que o modelo ideológico dos New Literacy Studies propõe, a partir de um estudo dos contextos da aprendizagem, afinal, é que as práticas da escrita são sempre determinadas por contextos culturais específicos e relações de poder particulares. O que defendem estes autores é que existem várias literacias, várias relações com a escrita, e mais do que a escrita e a capacidade, todas as capacidades que estão ligadas à leitura e à escrita, e mais do que isso, para o que nos interessa aqui hoje, que se é verdade que a escrita muda a sociedade onde faz a sua aparição, não é menos verdade, pelo contrário, que a sociedade muda a própria escrita no momento em que a torna sua. Quer dizer, a sociedade muda o funcionamento da própria escrita. Portanto, mais do que um movimento difusionista de transformação das sociedades africanas ou outras, do exterior para o interior, trata-se de reconhecer a existência de um processo de co-construção em que a escrita já não é este instrumento mágico, mas um verdadeiro fenómeno social. Embora este novo saber interage com o corpus de saberes pré-existentes,
transformando-os e deixando-se transformar por eles. Para mais, estes autores frisam bem que é difícil admitir que se estabeleçam separações radicais entre oral e escrito, pelo contrário, os embrincamentos são enormes. Portanto, hoje eu diria que nós já não estamos numa dinâmica de combate, quer dizer, já sabemos que a África subsaariana e escrita não se excluem mutuamente. Hoje a grande questão é de saber como construir objetos de investigação à volta da escrita, como lhe devolver o seu lugar e como reconhecer à escrita que a escrita é qualquer coisa de transversal à vida das sociedades africanas e que coexiste, em muitos casos, com a própria oralidade. Bem, o que é que nos diz a historiografia sobre a região do Congo-Angola, onde eu me situo? Como vocês sabem, ou como toda a gente sabe, as cartas do rei do Congo e as cartas da rainha Ginga aparecem sempre nomeadas. Bem, o rei do Congo, sobretudo, aparece sempre citado como um caso excepcional de construção de uma burocracia, de construção de uma correspondência com o Papa, com o rei, enfim. Nomeadamente, essa investigação fica sempre pelos séculos XVI, enfim, XV, XVI, raramente avança mais para a frente. Portanto, nós ficamos sempre com um bocado com a ideia de que o caso do Reino do Congo é um caso excepcional, é um caso irrepetível na história da relação com a África. Bem, como não podia deixar de ser, as chefias Ndembo de que eu me ocupo e que estão aqui representadas neste mapa, as chefias Ndembo do grupo Mbunda em Angola foram durante muito tempo consideradas pela historiografia como sociedades largamente afastadas das práticas da escrita. A mobilização de novas fontes, os tais arquivos Ndembo, assim como uma análise mais precisa dos arquivos existentes em Lisboa e em Luanda e que já eram conhecidos, permitem mostrar que estas sociedades mantiveram um contato plurisecular e documentado do século XVII ao XX com Estados que dispunham de estruturas políticas e burocráticas, e nomeadamente com as autoridades coloniais instaladas em Luanda, com os capitães-mors instalados nos presídios e também, de alguma maneira, com o Reino do Congo e com o que aí restava, ao longo do século XVII, XVIII, XIX e XX, de estrutura burocrática e, de facto, restava, como iremos ver. Portanto, estas chefias vão situar-se num espaço de circulação da escrita entre Luanda e Mbanza-Congo ou São Salvador do Congo, ao norte. Os Ndembo ocupavam, portanto, um espaço vasto, a meio caminho entre estes dois centros políticos, mantinham contactos com os presídios e com as comunidades luso-africanas, enfim, utilizo esta expressão, embora tenha algumas dúvidas sobre a pertinência do luso-africano, é uma categoria demasiado fluida, empenhadas no apoio de uma intensa circulação de caravanas que asseguravam, como sabem, o encaminhamento dos escravos desde o interior até ao litoral. O estatuto jurídico dos Ndembo, aliás, como grande parte dos Xobas de Angola, decorria da assinatura de um tratado de vassalagem com o governador de Luanda, enquanto representante do rei de Portugal. Portanto, os chefes Ndembo inseriam-se numa rede de circulação comercial que exigia uma negociação política e diplomática incessante. Até ao início do século XX, no momento daquilo a que se chamou as Guerras da Pacificação e da instalação do sistema colonial contemporâneo, os Ndembos usaram deste estatuto de vassalos. Para falar aqui, hoje, optei por um ângulo de leitura que privilegia uma análise destes arquivos do exterior para o interior. Quer dizer, partindo da forma ou materialidade do próprio arquivo e dos documentos, para chegar, num segundo momento, ao seu conteúdo. Os arquivos serão assim considerados, num primeiro tempo, como objetos materiais, exigindo uma reflexão sobre a história da sua localização, sobre as modalidades da sua conservação, sobre os suportes, sobre os diferentes materiais da escrita, assim como sobre a organização da escrita sobre o papel. Num segundo tempo, bem, tudo isto evidentemente tem a ver com todos os trabalhos que têm sido desenvolvidos nos últimos tempos também pelo
pela viragem arquivística, ou seja, por uma leitura antropológica da escrita. Num segundo tempo, vou identificar os produtores e os conservadores do arquivo através de uma abordagem sociopolítica. Neste ponto, os secretários aparecem como os especialistas da escrita do Estado, instaurando novas formas de transmissão dos saberes que vêm perturbar as hierarquias das sociedades Ndembo fundadas sobre as linhagens. E, por fim, farei um retorno ao documento, mas desta vez com o fim de empreender uma leitura interna, e esta análise permitirá identificar as maneiras como a sociedade Ndembo inovou os usos e a forma da escrita através da invenção de fórmulas, acumulação de enunciados, coexistência entre línguas, empréstimos lexicais e bricolagens linguísticos. Bem, no que diz respeito à materialidade da escrita destes arquivos, talvez seja interessante dizer que os arquivos Ndembo foram cuidadosamente guardados ao longo dos séculos pelos chefes locais nas suas próprias aldeias, até que na década de 1930 o antropólogo António de Almeida, que fazia acima de tudo antropobiologia em África, os descobriu e os transferiu para Lisboa, no decurso, portanto, dos anos 1930. A troco de um mata-bicho, como ele diz nos seus textos, ele trouxe os arquivos para Lisboa, prometendo aos sobas que um dia os devolveria depois de os ter tratado. Bem, em 1938, António de Almeida vai participar num congresso de História da Expansão Portuguesa no Mundo e apresenta uma comunicação sobre os escritos, sobre os arquivos dos Ndembo. Não faço ideia qual tenha sido a recepção que teve uma comunicação sobre escrita em África num congresso do Estado Novo, onde provavelmente, bom, de certeza, porque eu constatei, a grande maioria das comunicações incidia sobre a glorificação dos grandes heróis da colonização, os navegadores, o infante Dom Henrique, Vasco da Gama, etc. Não sei qual foi o acolhimento da comunicação. O que é certo é que António de Almeida, pura e simplesmente, abandonou o tema, esqueceu os arquivos, deixou-os num canto, num armário, no seu centro de antropobiologia em Lisboa, um armário que estava coberto por vasos com flores e que era regado com regularidade, devo dizer, e há provas disso nos documentos. Bem, portanto, o que eu quero dizer com esta anedota é que o tema não tinha interesse nos anos 30, não era um tema pertinente, não era um tema nobre. Uns 30 anos mais tarde, René Pélissier, no seu livro sobre Angola, tem uma pequeníssima, uma minúscula nota de rodapé onde diz: sim, parece que há uns textos escritos pelos chefes Ndembo num português macarrónico. Portanto, mais uma vez, o desprezo do objeto de estudo. Bem, enfim, passaram bastantes anos. Hoje em dia a escrita é, de facto, a escrita em África é um assunto que nos interessa e, portanto, voltando à minha descrição da materialidade destes arquivos, eu diria que provavelmente os documentos de que hoje se dispõe não representam a totalidade dos arquivos, mas somente a parte que os chefes aceitaram entregar a António de Almeida. Isto porquê? Porque se tratava, afinal, de arquivos vivos, de arquivos em funcionamento, escrupulosamente guardados pelos chefes em exercício, que eram, então, ao mesmo tempo, guardadores passivos e, ao mesmo tempo, construtores desses mesmos arquivos. Quer dizer, no fundo, os arquivos são uma construção social e estes homens, estes chefes e os seus secretários forneceram a António de Almeida aquilo que quiseram, porque, afinal, eles estavam a manipular a memória do Estado. O número de documentos por arquivo é variável. Há arquivos, o arquivo mais volumoso tem 200 e tal documentos, os outros têm 100, 150, profundo. Portanto, é um número relativamente reduzido se tomarmos em consideração o período que eles cobrem, por vezes 3 séculos e meio, mas as informações sobre os numerosos incêndios levam-nos a pensar que, de facto, o volume era bastante superior àquele de que nós dispomos hoje. Portanto,
Por outro lado, tudo nos leva a crer que os chefes traçaram voluntariamente uma fronteira entre o dizível, e isto é, aquilo que era acessível a António de Almeida, e aquilo que era secreto, que lhes dizia respeito. Em 2002, ainda, os atuais portadores dos títulos políticos no Dembo, que encontrei com a Paula em Cacoaco, confirmaram a existência de outros arquivos nas suas chefias. No que toca às lógicas de classificação e de ordenamento dos documentos, não é possível identificar um critério preciso. A sua organização interna apresenta uma ordem aparentemente arbitrária, embora seja possível discernir uma unidade que é conferida pelo título político dominante. Isto é, cada fundo estava organizado à volta de um título: Dembo Mufukakitupa, Dembo Kakulkaienda, Dembo Kawanga, e eu penso que cada chefe Dembo tinha o seu próprio arquivo. E, portanto, se estou a falar de uma multiplicidade de arquivos, não sei exatamente quantos, mas todas estas chefias, que são pequenas chefias de pequena dimensão, tinham os seus arquivos e correspondiam-se entre si. A correspondência recebida forma uma boa parte dos manuscritos, embora seja possível encontrar alguns rascunhos de cartas enviadas, graças aos quais se chega por vezes a seguir um acontecimento ou a resolução de um litígio. Os textos inscrevem-se sobre o papel, que é o seu suporte por excelência. Perante a ausência de uma produção local de papel, as autoridades de Dembo estavam dependentes dos agentes da colonização para o seu aprovisionamento. O papel que circulava em África era importado de Portugal ou do Brasil, chegava aos portos angolanos, sobretudo a Luanda e a Benguela, no meio de outras mercadorias, e atingia as aldeias africanas graças às rotas do comércio de escravos ou às idas e vindas da diplomacia. O papel era também uma prenda apreciada no momento das embaixadas, e na correspondência com as autoridades coloniais, os chefes, os macotas ou os secretários pediam com frequência o envio de todos os tipos de papel. É, aliás, esta raridade que explica a reutilização dos documentos. Uma mesma folha de papel apresenta sobre cada face diferentes textos com datas diferentes. Em alguns casos, aquele que recebeu uma carta recicla o mesmo papel para escrever a outro. O destinatário da primeira carta torna-se remetente de uma nova carta e o novo destinatário participa assim de uma rede mais larga de circulação da escrita, que acaba por lhe dizer também respeito. Esta reutilização do papel baralha, por consequência, os estatutos de destinatário e de remetente. Com o papel impõem-se outros instrumentos do mundo letrado, desde sendo integrados no protocolo, os selos, os carimbos, os lacres vermelhos. Alguns documentos muito simples consignam a oferta, a encomenda e a entrega de carimbos ou de lacres marcados com as armas reais ou com as armas dos chefes. Um grande número de cartas evoca os carimbos dos dembos, implicando frequentemente os capitães portugueses que estavam encarregues de lhes fornecer. Há aqui algumas imagens que talvez tenham interesse. Este é um caso de aproveitamento de papel. Como vocês veem, no centro há um endereço e depois à volta há uma série de notas que não têm relação umas com as outras. E aqui temos os lacres postos sobre as insígnias. Embora o papel fosse maioritário enquanto suporte da escrita, ele não é o único suporte. As tradicionais insígnias do poder de Ndembo tornam-se elas mesmas superfícies da escrita e incorporam os sinais distintivos desta escrituralidade. O paroxismo deste processo é atingido quando os lacres marcados com o carimbo do chefe são apostos sobre o bastão tradicional. É aquilo que vocês têm aqui. Esta operação transforma a escrita em símbolo de autoridade e o bastão em suporte de escrita. É o caso, portanto, dos bastões do Dembo Kakulka-Kayenda, depositados na Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1932, na sequência das campanhas militares que derrotaram esta chefia, e estão hoje na coleção permanente da Sociedade. Apresentam carimbos de lacre sobrepostos aos bastões. No relatório que Paiva Conceiro, governador de Angola, consagra aos seus 2 anos de governo, 1907-1909, pode-se ler, a propósito destas chefias de Dembos, muitos carimbos, muitos secretários
Não há chefe dembo que não tenha lacre, carimba ou escriba, muito papel e muitas fórmulas. Eu pergunto-me como é que em 1906 isto era tão nítido e como é que se esqueceu este saber, este conhecimento do que era a história dos Ndembo e a sua relação com a escrita. A estrita imbricação entre o simbólico e o instrumental, que caracteriza então esta escrita de Estado, aquilo que eu posso chamar esta escrita de Estado, ressalta também da figura dos portadores das cartas, geralmente os embaixadores. Uma carta é um instrumento de governo e exige um portador politicamente reputado, acompanhado de um bastão do chefe remetente. A próxima imagem, se não se importa, mostra justamente, desculpem, está em francês, porque era para outra apresentação, aquilo que têm ali, apontado com uma seta, é um pau que tem uma ranhura onde é metida a carta. Portanto, a mucanda, a carta, é transportada pelo moene tendala ou mpunga, e aqui entramos já nos títulos políticos destas chefias, que se ocupa das insígnias dos Ndembo, progressivamente vai ocupar uma posição que é equivalente às dos macotas que formam o Conselho do Dembo. Já voltarei a esta questão que é fundamental. Importa-me agora perceber como é que se forma, como é que se constrói esta figura do secretário. A consolidação do seu estatuto é exemplarmente ilustrada pela carta de um negociante que propõe os seus serviços ao Dembo Kawanga, estabelecendo as condições do exercício do seu cargo. E agora, se não se importa... Bem, isto aqui, desculpem, saltei, é uma carta de confirmação de eleição de um novo Dembo, que tem a ver com as tais idas e vindas entre as Banzas e Luanda, e o próximo, que é o documento que eu quero citar. Neste documento, trata-se de um negociante, este já é um documento do final do século XIX, em que um negociante se propõe ser secretário de um chefe, e que é um caso paradigmático acabado da consolidação do estatuto do secretário. E ele diz: se quiser ter um bom secretário no vosso Estado, paga-me por mês ou paga-me por ano, para que eu venha como secretário ao vosso serviço. Saindo daqui para viajar até à vossa terra, peço para ser acompanhado pelo vosso bastão, para que eu saiba que é verdade, porque eu estou disposto a servir-vos, desde que vós me pagueis ao mês ou ao ano, me deis todos os dias almoço e jantar, e uma grande casa, para que eu aí habite com a minha mulher, e que me servirá de secretaria para escrever os assuntos do vosso Estado. Bem, portanto, nesta altura, o estatuto do secretário está perfeitamente estabelecido, os seus direitos e os seus deveres também, e, portanto, este negociante permite-se fazer esta proposta. Ora bem, mas isto é um ponto de chegada. Como é que chegamos aqui? Vários indícios nos permitem reconstituir o processo que levou à emergência e ao reforço deste estatuto. Desde o fim do século XVII, a administração colonial recorreu a uma função administrativa que até ao presente tem sido bastante negligenciada pela bibliografia, que são os escrivães das terras dos sobas, isto é, são escrivães que eram instalados nos sobados, sob a proteção de um chefe, e que deviam escrever regularmente ao governador de Angola para o informar do que se passava no Interland. As terras dos grandes chefes, dos grandes dembos, Ambuela e Ambuila, que se encontravam no percurso da rota do contrabando, enfim, que levava aos portos do norte de Angola, estas terras eram especialmente visadas pelo governador de Angola, e era aí também, sobretudo, que ele estabelecia estes escrivães das terras. Embora esta função tenha sido oficialmente extinta em 1759, ela não foi esquecida pelos chefes, uma vez que já no final do século XVIII o Dembo Ambuila ainda escrevia um requerimento ao governador para lhe pedir um escrivão. Portanto, num primeiro tempo, os escrivães e os secretários que redigiram os documentos assinados pelos dembos através de uma cruz, porque os dembos não sabem escrever, foram, em princípio, estes administradores coloniais itinerantes,
dentre os quais alguns tinham passado pelas chefias africanas. Enfim, eu encontrei alguns exemplos que atestam esta circulação de indivíduos, de secretários, de escrivães, entre secretarias africanas e secretarias coloniais. Porém, a pouco e pouco, são os próprios africanos que vêm a ocupar estas funções e que vêm a dominar a escrita. Neste ponto, é preciso dizer que a aquisição do estatuto de secretário está fundada sobre um ensino que não deu lugar à instituição de uma estrutura escolar, quer dizer, não há uma escola nestas chefias. No interior das chefias são os secretários e mais tarde os ambaquistas que inculcam o saber aos seus discípulos e são, por consequência, qualificados de mestres nas fontes. Portanto, secretários ou ambaquistas podiam ser uma mesma pessoa, uma outra pessoa ou uma mesma pessoa. Os ambaquistas, como alguns saberão, são figuras que constituem um verdadeiro estereótipo na história de Angola e que pertenciam a uma cultura luso-africana, mestiça, alguns dirão crioula, e eram, na sua maioria, negros ou mestiços, mesmo se considerassem ou fossem vistos como brancos. No fim do século XIX, o ambaquista é alguém que sabe ler e escrever, que se veste como um europeu, que usa sapatos e que percorre todo o território de Angola como secretário e que, portanto, dá ou vende o seu saber. Ora bem, portanto, uma das origens dos secretários será esta, a dos ambaquistas, e entre eles encontram-se alguns dos membros das mais antigas famílias do hinterland de Luanda. A família Bezerra, por exemplo, composta de comerciantes luso-africanos, estreitamente ligada às chefias Ndembo, era um exemplo desta conexão entre duas funções. Lourenço Bezerra Pinto era o neto e o secretário do Ndembo Kakule Kayenda, Sebastião Francisco Cheque, no poder em 1770, enquanto um outro membro da família ocupava o lugar principal da transmissão dos saberes no Dembado de Mufuque Akitupa. Portanto, poderá eventualmente pôr-se a hipótese da existência de verdadeiras dinastias de secretários. Seria necessário multiplicar os exemplos para confirmar a existência de um verdadeiro cruzamento entre os portadores dos títulos políticos Ndembo e aqueles que dominavam este saber da escrita. O facto de os secretários terem também a função de mestres explica que se encontrem nestes arquivos lições de ler, escrever e contar ao longo dos documentos, ao lado dos documentos oficiais. Estas lições de ler, escrever e contar datam no essencial do século XIX e são verdadeiros trabalhos de escrita, de revisões do abecedário, assim como exercícios onde se associam as vogais e as consoantes. Há um documento, agora temos que andar muito para a frente porque eu não consegui. Não. Bem, quando aparecer um... Era aquela. Este é um exemplo de uma lição de ler, pode-se, não sei se conseguem ler, A, E, I, O, U, ou o ABCD, o abecedário e depois Babé, Bibobu, enfim, estas aprendizagens que eram sempre repetidas e estão geralmente cheias de erros e de omissões, faltam letras, ou então o aluno tenta reproduzir o som da consoante ligando letras já conhecidas e não o signo que lhes corresponde. Por exemplo, em vez da letra X, escreve giz, segundo a fonética portuguesa. Mais significativo para a história dos secretários é que tenha havido trocas de cartas entre o mestre e os seus discípulos e que, portanto, dentro desta troca de cartas, o nome do aluno fosse precedido da menção vosso discípulo. A relação revela-se ao mesmo tempo pessoal e protocolar através da adaptação de fórmulas estereotipadas onde se misturam as formas da etiqueta colonial e mbundo. O aluno chama ao seu mestre Pai Silva, secretário Dom Mestre, por exemplo.
Quando o aluno se torna ele mesmo secretário, permanece em relação com o seu antigo mestre, ele também secretário, constituindo assim uma rede que duplicava a rede das autoridades políticas. Assim, o que eu quero dizer com isto é que, sem instituição formal escolar, constitui-se e organiza-se um cargo profissional no interior dos dembados, consequência direta da integração da cultura escrita, e que estes agentes da escrita se inscrevem entre as elites tradicionais de que fazem parte daqui por diante. Agora tenho que encontrar o resto da minha... Ok. Bem, portanto, o secretário é uma figura-chave no desenvolvimento das relações diplomáticas com as autoridades portuguesas e o seu estatuto emerge à margem das estruturas do parentesco, uma vez que retira a sua legitimidade do domínio de um saber específico. O fenómeno, parece-me a mim, é análogo àquele que se produz para outras profissões, tais como as dos caçadores que foram estudadas por Miller. Quer dizer, o secretário emerge à margem das próprias lógicas do parentesco que organizam estas mesmas chefias, mas, como aparece nos momentos politicamente prestigiantes, como a assinatura de tratados de paz, embaixadas enviadas ao governador, acaba por ficar equiparado aos macotas. Esta nova figura veio necessariamente perturbar as antigas posições políticas Ndembo. Os numerosos conflitos que se produziram entre os secretários e os macotas foram regulados quer pela justiça colonial, quer a nível interno das chefias. Em 1784-85, por exemplo, alguns macotas acusavam o secretário Lourenço Bezerra Pinto de conspirar contra o Dembo Caculca Caienda Sebastião Francisco Cheque. A acusação deu lugar a petições junto das autoridades portuguesas, pedindo a prisão do secretário e dos seus cúmplices e a sua deportação para o Brasil. Não conheço o fim deste processo, mas o que é certo é que o argumento aqui desenvolvido era de ordem política. No entanto, os tipos de conflito e os argumentos não se ficavam por aí. As discussões podiam incidir também sobre marcadores sociais específicos, invocados quer por macotas, quer por secretários. E é aqui que se identifica a emergência de questões como a cor e a nobreza de sangue. Por exemplo, os macotas contestavam a legitimidade das uniões dos seus filhos com os filhos dos secretários. Há alguns casos de documentos que falam sobre isto. Há, enfim, especificamente, uma espécie de uma história de amor que é contada nestes documentos. É a história de um filho de uma família de secretários que aparentemente se apaixona por uma filha de macotas e que a leva para a banza do pai. O pai da jovem opõe-se à ligação porque ela é filha de macotas e ele é filho de secretários. E os macotas, e cito, não falam aos secretários porque eles são pretos. Mas o pai do rapaz diz que, na verdade, qualquer filho, e cito, de tudo macotas, de uma família de macotas, é preto porque não tem sanguinidade. Bem, os argumentos sucedem-se ou contrapõem-se nestes termos. Infelizmente não é possível ir muito longe no desenvolvimento destes tópicos, porque a documentação é extremamente fragmentária, mas o que importa é assinalar de que maneira a escrita promove um novo estatuto na hierarquia política no mundo e esse estatuto perturba os equilíbrios pré-existentes. Portanto, a apropriação da escrita pelas aristocracias africanas engendrou uma mutação decisiva das estruturas políticas e da maneira como elas entravam em relação umas com as outras. Em contrapartida, o contexto social modificou a escrita, criando para elas novos usos. E aqui retomo o ponto do debate entre Goody e Street para avaliar os efeitos que a introdução da escrita teria indiscriminadamente em todas as sociedades e questionar de que maneira é que a sociedade de Ndembo transformou os usos da escrita. Entrando agora, portanto, numa análise interna dos documentos.
Uma análise interna fornece novos elementos acerca da maneira como a sociedade africana reinventou, então, a escrita proposta pela colonização, o que ainda é o caso hoje do historiador. Devo confessar que muitos destes textos eu tenho que os ler em voz alta, porque senão não consigo perceber o que é que eles dizem. E caracterizam-se por inumerosas interferências entre o português e o quimbundo. Portanto, é uma verdadeira bricolagem de línguas português-quimbundo e português oral passado à escrita. Os documentos seguiam, em geral, o cânone colonial, quer dizer, europeu, quer do ponto de vista temático, quer do ponto de vista estilístico. As expressões e as fórmulas de etiqueta eram muitas vezes estereotipadas. Os cabeçalhos e as formas de despedida decorriam das categorias mentais e culturais europeias, mais do que africanas. Encontram-se expressões tais como meu estimado amigo ou ilustríssimo, excelentíssimo senhor Dembo, como vassalo e fiel de vossa majestade e vossa senhoria, meu pai e senhor, ou ainda no fim de cada carta, Deus vos guarde por muitos anos. Quer dizer, o princípio e o fim das cartas respeita as fórmulas tal como elas eram propostas pelo mundo colonial. Portanto, o respeito das fórmulas que remetam a um uso antigo, mas contínuo das normas portuguesas, é apenas um dos aspectos da questão. Entretanto, há expressões mebundo que se vêm agregar a esta trama pré-estabelecida e que a vão redefinir. Uma textura inédita constitui-se pela incorporação dos fios da narrativa africana. E, de facto, aqueles que fazem recurso ao documento reproduzem as fórmulas, por vezes na sua integralidade, mas muitas vezes reinventam-nas, introduzindo múltiplas variações ou novos elementos. A figura do secretário é aqui também central. Numa sociedade não alfabetizada, o indivíduo que domina a escrita pode colocar-se como intermediário necessário e ao mesmo tempo credível, uma vez que ele é o detentor de práticas codificadas e de saberes específicos. É-lhe reconhecida a capacidade para formular e transcrever enunciados diferentes daqueles que eram usados na língua cotidiana. Esta aptidão, embora indiretamente inspirada pelos saberes propostos pelo mundo colonial, adquire, portanto, um aspecto local, graças à incorporação de conceitos africanos. Repare que se as cartas e outros tipos de documentos eram, de uma maneira geral, assinados conjuntamente pelo Dembo e o seu secretário, é bastante provável que os chefes Ndembo, bem como os macotas, não fossem passivos relativamente à ajuda de redação que lhes davam os seus secretários, e podemos supor que o chefe Dembo intervinha ativamente na redação que o secretário lhe dava, fazia, e que ele podia ditar ou mesmo retificar o texto. A presença do mundo africano é atestada pelo emprego de termos que identificam as posições na hierarquia e no parentesco, os títulos políticos dos dignitários, assim como a constituição do Estado e a sua organização. Os títulos ligados ao parentesco são recorrentes, como, por exemplo, referências ao nome da linhagem, à linha materna, à linha paterna, aos termos recíprocos no seio da terminologia do parentesco. Todas as expressões que enunciam as estruturas e práticas linhageiras são extremamente ricas, são também extremamente difíceis e laboriosas de decifrar, mas estão presentes ao longo de todos estes textos. Posso-vos dar alguns exemplos. A expressão muito meu genro e sogro, e parente e amigo senhor, é uma expressão um encadeamento extremamente complexo. Enfim, eu pergunto-me mesmo se genro e sogro é apenas... O que é que implica... o que é que esta expressão implica? Enfim, um colega meu, antropólogo, põe a hipótese de efetivamente haver casamentos que produzem esta dupla relação, genro e sogro, alguém que é ao mesmo tempo genro e sogro. No fim da carta também se diz sou seu sogro e genro e amigo, ou ilustríssimo, excelentíssimo meu sogro e genro. Bem, como veem, os enunciados são extremamente variados. Há aqui um quadro que pode ilustrar esta... É mais para trás. Temos que ir mais para trás.
Bom, aqui temos a podemos ficar por aqui, enfim. A complexificação dos títulos políticos. Temos Dom Francisco Sebastião Cheque Caculo Cacaenda, portanto temos o título honorífico português, Dom, o nome cristão Francisco Sebastião, o título africano Cheque Caculo Cacaenda. E há outros encadeamentos que são ainda mais complicados, ainda mais tortuosos do que este que eu aqui vos apresento. Em alguns casos, tudo isto é acrescentado com a pertença à linhagem. Reparem que estes longos enunciados indicam um extenso imbrincamento dos títulos políticos e traduzem a complicação das situações sociais no tempo, e nomeadamente a integração dos signos e dos títulos hierárquicos africanos nas práticas da escrita. Existem outros exemplos que eu não vou poder aqui desenvolver, que têm a ver com a posição das mulheres do Dembo, que têm a ver com a hierarquia, as próprias hierarquias entre Dembo reformado e Dembo atual, ou Dembo eleito, outras hierarquias que aparecem nestes textos são todas aquelas que têm a ver com os manes, isto é, com os indivíduos, os títulos que formam o Conselho dos Macotas e que têm funções políticas específicas dentro deste Conselho dos Macotas. E, portanto, enfim, ao longo desta documentação, o que nós temos é... Desculpem. Categorias do político que nos permitem reconstituir a história das fias de Dembo a partir do interior. Portanto, não tenho tempo para falar das disputas entre linhagens e, portanto, como já é bastante tarde, o que eu vou dizer é a minha conclusão. O recurso à escrita ao nível interno das chefias funciona, portanto, como uma forma de agency, de capacidade de iniciativa. Quer dizer, a escrita é mobilizada pelos africanos no interior das próprias chefias para organizar a sociedade africana. Há aqui uma parte que eu tive que saltar, que tem a ver com as disputas entre as linhagens, com a discussão que é desenvolvida entre os vários chefes quanto à legitimidade do acesso ao poder e, portanto, quando isto acontece, a escrita já não tem nada a ver com o poder político colonial, já é, sim, qualquer coisa de interno, porque é mobilizado, é mais um utensílio que é mobilizado para a arbitragem entre tutelas, chefias, linhagens e mesmo no interior das linhagens entre as questões da matrilinhagem e da patrilinhagem. Assim, através da escrita, os Dembos aprenderam uma outra forma de organização do Estado, doravante associada aos arquivos e aos meios materiais da escrita. Não se trata somente de uma escrita de Estado, eu diria que é a escrita que se torna o próprio Estado. A título de prova emblemática dos processos que aqui procurei clarificar, eu penso que talvez ainda valha a pena evocar o emprego nos textos de Dembo da palavra traste-sálio, que não tem qualquer significado nem em português nem em quimbundo e que é de facto um neologismo. Traste-sálio é a forma utilizada pelos Dembos para definir as coisas do Estado. A primeira ocorrência data de 1817, no momento em que o Dembo Mufuka Kitupa fazia referência ao trasto do Estado, incluindo nesta expressão os arquivos e os materiais da escrita, e a transmutação da escrita em símbolo do poder africano atinge o seu apogeu em 1896 no seio da chefia de Mufuka Kitupa. E para bem compreender o episódio que eu vos vou contar, é preciso lembrar que a eleição do Dembo era feita pelos Macotas e que o predecessor do Dembo eleito se tornava Dembo reformado, doravante submetido à jurisdição do novo Dembo. Durante os períodos de crise política e de contestação da legitimidade do Dembo eleito, ele podia sempre reaparecer e reencontrar uma posição política instrumentalizando as linhagens. Assim aconteceu quando o Dembo reformado de Mufuka Kitupa, Dom João Domingos Afonso da Silva, queimou as casas onde estava guardado o traste-sálio do Estado.
O relato do episódio está presente em diversos documentos do ano 1896 e esta proliferação de descrições e de referências autoriza uma reconstituição precisa do tal traste-sálio. Este compreendia os tradicionais barretes honoríficos, os bastões, os presentes oferecidos pelo rei do Congo, que tinham uma relação com a cerimónia do coroamento, os galões dos uniformes militares, as pilhas de papel, a tinta, os carimbos, os chinetes, assim como várias caixas para guardar as cartas, de facto aquelas cartas que continham os arquivos. Este episódio é revelador a vários títulos. Mostra como um repertório de insígnias de poder originalmente africano vem a assimilar na longa duração os elementos oriundos da cultura colonial e da cultura escrita. Os arquivos constituem-se como um monumento de Estado, um verdadeiro agente cultural, o lugar da memória das chefias africanas. Esta história permite também medir o lugar ocupado pelo documento escrito e os arquivos de Estado nas lutas de poder no seio destas comunidades africanas. A contestação do Dembo atual pelo Dembo reformado passava pela destruição dos símbolos que asseguravam a legitimidade do primeiro. Daí esta operação espetacular, queimar a escrita para apagar a memória do Estado. Concluindo, o que este estudo de caso prova, e com isto faço a ligação à parte introdutória da minha exposição, é que dentro da história da África existem muitas histórias escondidas que estão à espera de ser colhidas por historiadores mais ou menos atentos, histórias escondidas em arquivos ou bibliotecas africanas, guardados e mantidos quase secretos ao longo de séculos por chefes ou por famílias, mas também histórias escondidas ou tornadas invisíveis pelas rotinas historiográficas nos próprios arquivos das chancelarias coloniais. Eu diria que num e noutro caso é também preciso querer ver, isto é, reconhecer a existência de certos objetos históricos como fazendo parte da história da África e dos africanos. Finalmente, o grande contributo destes arquivos escritos africanos que eu estudei consiste na possibilidade de pensar historicamente as sociedades africanas em decalagem com a esfera interpretativa ocidental. É possível encarar as chefias Ndembo a partir do interior, tendo em consideração lógicas sociais, culturais e políticas que ultrapassam amplamente as simples dinâmicas iniciadas pelas potências coloniais africanas. As práticas da escrita oferecem um meio privilegiado para afastar visões essencialistas e insistir sobre a dimensão histórica dos saberes africanos, nomeadamente graças ao registro dos litígios que diziam respeito às linhagens e ao parentesco. Por outro lado, também permitem ultrapassar os limites implícitos da tradição oral, que nos fala de posições titulares e não de pessoas concretas, como frisou Miller na sua conferência. E, de facto, nos arquivos Ndembo, as discussões passadas à forma escrita são situadas num tempo histórico preciso e os seus protagonistas são atores reais, homens de carne e osso, com nome próprio e endereço postal, como se vê pelos envelopes, que escrevem enquanto atores e sujeitos da ação. As suas categorias mentais estão aí claramente inscritas e as suas vozes fazem-se ouvir. Muito obrigado e desculpem pela... Vou fazer uma pergunta, minha voz está muito ruim, bem pontual, antes que a gente esqueça de fazê-la depois. Foi uma curiosidade nossa. O título, se vocês já se interrogaram sobre esse título, cheque. Em termos sonoros, parece muito com o que se usava na costa oriental, né, com as influências, talvez, suahilis, que penetraram na costa leste do Congo. Mas eu nunca tinha pensado, ou então vem do norte, não é? Norte islâmico. Outra coisa que eu acho muito, muito interessante é o exemplo, é um comentário mais rápido, de como a gente tem que estar atento para essas apropriações culturais e a redigestão desses objetos culturais todos, aquilo que eu chamo de uma espécie de antropofagia do material e do imaterial, né? Que passa pelos objetos materiais que vêm de fora de outras culturas, que são reconfigurados, refeitos, ressignificados,
até objetos, em tese, materiais, como a escrita, que se tornam materiais. Não é? Os outros símbolos, por exemplo, como o uso da bandeira, como o uso dos uniformes militares, tudo isso, quer dizer, ganha um significado. Um exemplo que eu sempre dou é o susto que eu levei, quer dizer, o susto não é uma coisa interessante, em uma aldeia no norte de Moçambique, que a população, no máximo, usa as capulanas enroladas, e havia uma mulher usando o sutiã por cima da capulana. Um uso muito mais inteligente, porque sustentava duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado, Catarina, e manifesto aqui publicamente minha admiração por esse trabalho teu sobre as cartas e sobre a apropriação da escrita. É alguma coisa que eu venho acompanhando há algum tempo e cada vez eu fico mais admirado, né? E aguardamos o volume 2. Né? E, como você sabe, eu sou uma historiadora que entrei para a história da África a partir da história da escravidão, ou seja, antes de ser uma historiadora de África, eu fui e sou ainda uma estudiosa da escravidão brasileira, não é? E uma das minhas grandes preocupações foi buscar esses fios das narrativas e as vozes, não é? E eu trabalhei durante algum tempo e trabalho ainda até hoje com cartas de escravos, não é? Então, é um pouco na interpretação dessas cartas, não é, que eu cheguei ao teu trabalho, não é, e que eu busco, não é, esse caminho também. Existe o termo mukanda, não é um termo que aparece nas línguas africanas faladas no Brasil. Então, isso quem me falou foi Bob Slenes, não é, no Cafundó, na língua africana de Cafundó, mukanda quer dizer carta e mukanda quer dizer e caneta é a enxada da mukanda, não é? Ou seja, existe esse, não é? E na África também, ou seja, nessa região como Angola existe também o termo mukanda também quer dizer muitas coisas, não é? Quer dizer cartas, não é? E a Ana Paula Tavares trabalha com isso, quer dizer tratados políticos, não é? E a Elaine viu o trabalho do Henrique de Carvalho não é? E mukanda aparece no sentido de tratados políticos. Mukanda são os contratos comerciais feitos entre o chefe da expedição e os seus trabalhadores africanos, não é? Ou seja, dando esse sentido de apropriação. Mas outro dia eu estava lendo Victor Turner, e mukanda significa ritos de iniciação de jovens entre as tribos chokwe's, etc. Não é? Então, é um pouco por aí que eu faço, não é, a minha pergunta. Não é? Ou seja, é uma apropriação, mas é também uma apropriação que tem um sentido de poder, como você mostrou, e um sentido de poder que vem das próprias sociedades africanas. Não é? Então, o Turner disse, eu tenho aqui porque eu estava fazendo, não é? E agora eu não vou achar. Aqui. Mukanda é para curar o noviço, para que ele fique forte, para que possa ganhar força. E aí a gente está discutindo tanto a conversão, né, da ginga, etc. Tal, né? Então, essa ideia de apropriação de um elemento que vem dos brancos e que redobra o poder que eles têm. Não é? Então, era mais ou menos por aí. Obrigada. Bom, aí eu vou aproveitar que a Cristina já falou. Eu encontrei no Henrique de Carvalho os tratados políticos pós-Conferência de Berlim, aqueles tratados que deveriam servir como prova de dominação, escritos por um dos Bezerras. Eu gostaria de saber se você encontrou, na forma da escrita de tratados políticos relacionados a este contexto do final do XIX, em por exemplo, no arquivo dos Dembos ou em outros que você já pode ter visto,
nesse sentido de tratado político do final do 19, escrito por secretários ou ambaquistas. Muito obrigada pelas perguntas. Pois, em relação a essa questão do cheque, que já muita gente me perguntou isso, eu não tenho maneira de fazer a ligação entre o cheque que eu encontro aqui e essa origem mais longínqua. É verdade que as instituições políticas Ndembo, em grande parte, têm uma origem no Congo. Aliás, Ndembo vem justamente do Kikong, quer dizer poder, mas eu não consigo ir mais longe do que isso. Portanto, seria preciso recorrer a um linguista ou a outras disciplinas que ajudassem a fazer essa ligação. Mas é uma pergunta recorrente para a qual eu nunca tenho resposta. E, portanto, provavelmente vou ter que arranjar. Depois, sim, há todas estas reconfigurações dos elementos que chegam do exterior e que são ressignificados. Há as fardas militares que aparecem também aqui e que passam a ser também insígnias de Estado. Há uma série de processos desse tipo. Enfim, a escrita nestes arquivos assume expressões particularmente interessantes e ricas, mas o mesmo acontece com os tecidos, por exemplo, ou com os carimbos, com o lacre, que são também integrados e fazendo parte deste Estado, deste aparelho de Estado. E friso que nos documentos se fala de arquivos de Estado. Enfim, isto não é forçar o discurso dizendo que são arquivos de Estado. Eles são assim chamados pelos chefes. Bem, as perguntas da Cristina. Bem, quando eu estava a fazer este trabalho, ou enquanto tenho estado a fazer este trabalho, eu não paro de consultar os dicionários disponíveis, que são poucos. No outro dia alguém, por engano, disse que eram 1500 dicionários, mas de facto são poucos os dicionários disponíveis em Kimbundu e Kikongo e para permitir descodificar tudo isto. E a verdade é que o campo semântico das palavras altera-se e muda muito. Enfim, no dicionário do Assis Júnior e do Cordeiro da Mata, para uma mesma palavra, nós encontramos significados bastante diferentes e, portanto, é contextualmente que eu consigo saber a que é que a palavra corresponde. Portanto, que Mukanda, no Henrique de Carvalho, queira dizer tratado, é perfeitamente admissível. É uma carta é muitas coisas, pode ser um tratado político, evidentemente. Depois, a pergunta sobre se nestes arquivos eu encontro tratados políticos. Não, eu não encontro exatamente... Bem, primeiro é preciso saber o que é um tratado político, não é? Como é que ele é apresentado. Encontro cartas onde se estabelece a paz entre chefes. Agora, um tratado político formal, como era feito nos padrões coloniais, não, isso eu não encontro. Mas esse contexto do Henrique de Carvalho também já é um contexto do final do século XIX, pós-Conferência de Berlim, portanto já é um contexto bastante específico que talvez não seja, enfim, pode ser comparado com este corpo documental, evidentemente, mas a comparação talvez seja um bocado forçada, porque na verdade o que estes arquivos dão é o cotidiano político das chefias, por isso é que eles são interessantes. São cartas que vão e vêm, bilhetinhos que vão e vêm e que tratam de assuntos importantes, como saber quem é o chefe legítimo, de acordo com a sucessão na linha do rei do Congo, mas também podem tratar de coisas tão simples como a troca de presentes ou o envio de jiribita, muito simplesmente, sem mais. Portanto, eu diria que a qualidade de informação é muito diversa e que tem a ver com o dia-a-dia
de uma chefia. E isso é que torna estes arquivos raros, porque nós nunca temos acesso a isso. Nós temos sempre acesso a narrativas que nos dão o essencial, ou que nos contam uma parte, e aqui, a partir de atores concretos, nós podemos efetivamente chegar a identificar quais são os assuntos do cotidiano numa chefia africana, sobretudo quando se trata destas trocas de correspondência entre chefes, que excluem o poder colonial. A certa altura, o poder colonial está perfeitamente fora deste circuito da escrita. Está à parte. Sobretudo nestes documentos que vão ser publicados no segundo volume, e que são bastante mais complicados e difíceis, devo dizer. Eu fiquei aqui a conferência inteira pensando nas cartas que a Rainha Ginga escreveu, e é uma dúvida que eu sempre me aparece, quando parece que tem algumas cartas que ela escreveu com termos até quimbundo, mas a maioria das cartas que foram assinadas pela Rainha Ginga guardam características bem próprias das construções portuguesas, né? Deus guarde a vossa católica pessoa, de vossa majestade, e principalmente aquelas que foram escritas em italiano, né? Ao Papa, direcionada ao Papa, com uma construção bem que parece ter sido feita pelos capuchinhos. Aí, me perdoa se o que eu vou perguntar conflita com o que a senhora acabou de expor para a realidade dos indembos, mas eu gostaria de saber assim, até que ponto a senhora entende a fidelidade com a voz africana, e se a possibilidade de, algum momento, essas cartas terem sido manipuladas pelo desejo europeu, por exemplo, nas cartas que a Rainha Ginga remeteu ao Papa, né? A exaltação da imagem católica, ela se colocando prostrada diante do Papa, assim, até que ponto essa era a voz dela? E se a senhora questiona, como a senhora entende isso? Bem, eu acho que as cartas da Rainha Ginga não foram escritas por ela, evidentemente. As cartas da Rainha Ginga são uma invenção dos missionários. E, portanto, não há comparação possível entre essas cartas da Rainha Ginga que chegam até ao Papa e que obedecem ao protocolo que o Papa espera ouvir. E, portanto, não há comparação possível. Eu estou a tratar aqui de correspondência ou de um corpo de documentação que foi produzido progressivamente, ao longo do tempo, se foi afastando dos centros do poder colonial e das fórmulas coloniais. Enfim, eu não tive tempo para desenvolver mais essa parte, mas a verdade é que nestes arquivos que eu estudo, os primeiros documentos estão muito ligados ao poder colonial, é a correspondência com o poder colonial. E aí, de facto, os secretários, que, como eu disse, começam por ser também funcionários ou oficiais do Império Português, podem, de alguma maneira, manipular a informação. Mas a partir do momento em que os próprios africanos, ou uma parte deles, começa a aprender a ler e a escrever, a partir desse momento eu acho que são as vozes dos africanos que estão ali. Enfim, se tiver oportunidade de ler alguns dos documentos que foram publicados, vai ver que muito dificilmente um capuchinho escreveria uma coisa daquelas, porque não corresponde de facto às fórmulas. Eu acho que o caso das cartas da Rainha Ginga não é representativo, nem mesmo as cartas do Rei do Congo, porque nas cartas da Rainha Ginga e do Rei do Congo o que nós temos são relações de poder entre dois poderes, são cartas públicas, são cartas que têm a ver com poder político. E aqui o que nós temos muitas vezes são relações pessoais, são relações que se estabelecem entre dois indivíduos que se conhecem, portanto vai-se caminhando progressivamente do uso público para o uso privado da escrita. Está a perceber? Portanto, não me parece que as cartas da Rainha Ginga aqui tenham muito a ver. É verdade que elas são evocadas, e eu falei delas porque não podia deixar de falar delas, porque senão você viria dizer-me, mas existem as cartas da Rainha Ginga. Mas é diferente. É uma outra realidade. Eu que tinha uma curiosidade que eu não... Aqueles bastões que levam a carta que você falou, aquilo é uma invenção deles ou existem bastões, ou recipientes próprios para guardar a carta? Você já ouviu falar disso? Eu nunca ouvi falar, por isso que eu estou...
Você acha que é uma invenção deles botar a carta dentro do bastão? Bem, aquilo que eu percebi é que uma coisa é o bastão, que o bastão acompanha, e outra coisa é este outro bastão que tem uma ranhura onde é levada a carta. Eu não consegui encontrar outros exemplos nem a origem dessa prática, portanto, imagino que seja uma invenção, mas não tenho informações sobre isso. Agora, é certo que existiam nas FIAs cartas, caixas, feitas com madeira que resistia ao salalé, para guardar os arquivos, e era aí que elas eram guardadas. Portanto, há recipientes que são fabricados especificamente para guardar estes arquivos, e por isso, o caso que eu contei do dembo reformado que queima o traste de sal e tudo aquilo que são as insígnias do Estado, e nomeadamente as caixas onde eram guardados os documentos. Mas em relação à origem deste pau com uma ranhura que permite o transporte da carta pelos caminhos para que ela não se suje, enfim, não sei.